Neste vídeo, vamos continuar os estudos das 10 classes de palavras. Hoje vamos estudar o pronome interrogativo. Quero que até o final dessa aula você entenda o que é pronome interrogativo e saiba empregá-lo corretamente dentro de uma frase. Vamos lá? Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já vou te pedir de uma vez, deixa um like nesse vídeo para mim e se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos, ok? O que são pronomes interrogativos? São aqueles usados em interrogativas diretas ou indiretas. Por exemplo, eu te pergunto, você vai à festa? Eu estou fazendo uma interrogativa direta para você. Se eu falar assim para você, eu gostaria de saber se você vai à festa. É uma interrogativa indireta. Depois nós vamos ver mais detalhes. Quais são os pronomes interrogativos? Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Aqui no quadro nós temos exemplos de interrogativa direta e indireta. Exemplos de orações. O que é oração? Oração é um enunciado que tem verbo. Se tiver verbo, é uma oração. Então, uma oração interrogativa direta. Que dia você vai viajar? Eu te perguntei diretamente e tem um ponto de interrogação. Então, interrogativa direta. A gente usa muito nos discursos diretos e também nos discursos indiretos a gente usa as interrogativas indiretas. Perguntei que dia você vai viajar. Ponto final aqui, ó. Eu fiz uma pergunta indiretamente. Quem vai na estreia do filme? Eu fiz uma pergunta direta, então é interrogativa direta e tem um ponto final aqui. A interrogativa indireta. Queria saber quem vai na estreia do filme. Ponto final e eu fiz uma pergunta indiretamente. Qual dos filmes você prefere? Fiz uma pergunta direta, termina com ponto de interrogação, é uma oração interrogativa direta. Vamos grifar agora os pronomes interrogativos. Que, quem, qual e quanto. Na interrogativa indireta, queria saber quem vai na estreia do filme. Então, quem é um pronome interrogativo, que também é. Qual dos filmes você prefere? A interrogativa direta, não sei qual dos filmes você prefere. Qual é o pronome interrogativo? A interrogativa, tanto direta quanto indireta, tem o pronome interrogativo indireto. E aqui tem ponto final, então é a interrogativa indireta. Quanto custa o ingresso do teatro? Aqui está o pronome interrogativo e tem uma interrogação no final. Então é oração interrogativa direta. Diga-me quanto custa, eu não coloquei o restante porque o quadro não coube, né? Diga-me quanto custa o ingresso do teatro. Termina também com ponto final e aqui está o quanto, que é o pronome interrogativo. O pronome interrogativo que pode ser tanto pronome substantivo como pronome adjetivo. Ele vai ser pronome substantivo quando ele substituir o substantivo. Exemplo, pronome substantivo, o que, quando ele tiver sentido de que coisa e quando ele substituir o substantivo. Que foi isso? Então ele está substituindo o substantivo. Não tem um substantivo na frase aqui, ó. Está no lugar do substantivo. Que coisa foi essa? Substituo por que coisa, eu vou saber que é um pronome substantivo. E vejo também que não tem substantivo na frase. Agora, o pronome que também pode ser pronome adjetivo se ele tiver sentido de que espécie de. Tem outros exemplos aqui também. Que aconteceu? Também, ó, isso aqui é o pronome, isso aqui é o verbo. Também não tem um substantivo, ele está no lugar do substantivo. Que iremos fazer? Mesma coisa, o verbo, pronome,
pronome interrogativo, né? Então ele está no lugar do substantivo, então ele é pronome interrogativo substantivo. Agora, o pronome adjetivo, se tiver sentido de que espécie de? Que bicho passou aqui? Então, que bicho, que espécie de bicho passou aqui? E o pronome adjetivo, ele é considerado um pronome adjetivo quando ele é acompanhado do substantivo, ó. O substantivo aqui é bicho. Então, acompanhou o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Que espécie de bicho passou aqui? Que coragem é essa? Que o pronome interrogativo adjetivo, porque ele acompanha o substantivo. E eu posso também, ele tem sentido de que espécie? Que espécie de coragem é essa? A outra frase, não sei que ser humano era capaz de fazer isso. Então, o pronome interrogativo é que, não sei que ser humano era capaz de fazer isso. Este que aqui, eu também não posso trocar por espécie de, tem sentido de espécie de. Não sei que espécie de ser humano era capaz de fazer isso. Fez uma coisa muito ruim, sempre é assim. Então, que espécie de ser humano era capaz de fazer isso? Se eu pude colocar o que espécie de e ele acompanhou o substantivo não sei que espécie de ser humano na frase é o substantivo, ele acompanha o substantivo, portanto, ele é pronome interrogativo adjetivo. O pronome interrogativo, quem pode ser pronome substantivo ou predicativo do sujeito. Ele vai ser pronome substantivo quando ele disser algo do sujeito. Quem será aquela atriz? A gente responde, aquela atriz será Maria. Então, esse quem aqui, ó, quem será? Será Maria. Esse quem aqui está fazendo o papel de sujeito da oração. Como ele é o sujeito da oração, quem é um pronome substantivo. Não desprezes quem te ajudou. Quem te ajudou? Quem te ajudou foi Maria. Se quem te ajudou, quem está substituindo o sujeito da oração, quem é um pronome substantivo. Tá entendendo, gente? Quis saber quem foi o responsável por aquela bagunça. Quem foi o responsável por aquela bagunça? Maria. Então, Maria está sendo o sujeito da oração. Quem, então, é o pronome substantivo porque ele está fazendo o papel de sujeito da oração. E quando ele é predicativo do sujeito, o que é predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é algo que diz algo do sujeito. Para ser predicativo do sujeito, o pronome interrogativo ele tem que estar no plural e tem que ser o verbo ser. Um exemplo, quem sois? Quem é o pronome interrogativo. E sois aqui é o verbo ser. É um verbo de ligação ser no plural. Então, se tem um verbo de ligação ser no plural, quem é um pronome, é um predicativo do sujeito, porque diz algo do sujeito. Quem eram aqueles alunos? Quem é o pronome interrogativo, que é um predicativo do sujeito na oração, porque aqui tem o verbo ser no plural. Você sabe quem são aqui? Você sabe quem são eles? Quem é o pronome? É o pronome interrogativo como função de predicativo do sujeito, porque aqui tem o verbo ser no plural. O pronome interrogativo quanto pode ser pronome interrogativo adjetivo e pronome interrogativo substantivo. Exemplo, quantos quilos você pesa? Quantos é o pronome interrogativo. E por que ele é adjetivo? Porque ele acompanha o substantivo quilos. Segundo exemplo, pronome interrogativo substantivo. Quando que o pronome é substantivo, pronome interrogativo? Quando ele substitui o substantivo. Exemplo, quanto custa? Aqui a palavra dinheiro está subentendida. Quanto dinheiro custa? A palavra dinheiro é o substantivo
que a palavra quanto está substituindo. Então, quanto é um pronome interrogativo substantivo. O pronome interrogativo qual geralmente é usado como pronome adjetivo. E o que é pronome adjetivo? É aquele pronome que acompanha o substantivo. Um exemplo, qual a razão desse comportamento? Qual é o pronome interrogativo adjetivo? Por que ele é um pronome interrogativo adjetivo? Porque ele acompanha o substantivo razão. Razão só é um substantivo porque foi colocado um artigo atrás e a palavra foi substantivada. Então, qual é um pronome interrogativo adjetivo porque acompanha o substantivo razão. Ok? Segundo exemplo, qual é o objetivo da fofoca? Qual, então, é o pronome interrogativo adjetivo porque acompanha o substantivo objetivo. Olha o artigo atrás. Objetivo é um substantivo. Diga-me qual razão desses alunos... Diga-me qual desses alunos falou com você. Qual é o pronome interrogativo adjetivo porque ele acompanha o substantivo alunos. Vamos ver agora o emprego exclamativo do pronome interrogativo. Nós podemos fazer também várias frases interrogativas com o pronome interrogativo. Que dia lindo! Que bonito! Quem diria isso? Quem diria? Quanta beleza! Que dia maravilhoso! Então, é a maneira de empregar o pronome exclamativo também numa frase. Os pronomes interrogativos podem ser variáveis e invariáveis. Os variáveis são aqueles que podem variar em gênero, número e grau. Os invariáveis permanecem da mesma forma, não importa se a frase inteira vai para o singular, para o plural. Os invariáveis são o que e o quem. O que? Que presente é esse? Nós podemos falar, que presentes são estes? Então não muda, a frase vai toda para o plural e o que continua da mesma maneira. Então ele é invariável. E o quem também. Quem é ele? Quem são eles? Agora nós temos os invariáveis. Qual é o seu propósito? Aí eu vou falar no plural. Quais são os seus propósitos? Aqui ele variou em número, né? Quanto dinheiro você precisa? Agora, quantas pessoas vieram? Aqui variou em gênero e em número. Foi para o feminino e foi para o plural. Quantos reais você precisa? Esse aqui está no masculino e no plural. Espero que vocês tenham gostado e assista as outras classes de palavras do meu canal. Tem outros pronomes pessoais, pronomes demonstrativos. Vou deixar nos cards as aulas para vocês assistirem. Aguarde meu próximo vídeo, ele será diferente. No final ele terá uma comemoração e eu quero você para comemorar aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam aprender. Se você quiser sugerir algum vídeo, eu gravo exclusivamente para você. É só você deixar nos comentários. Eu posto vídeo aqui no YouTube todas as terças e sextas. Eu espero você no próximo vídeo, viu? Tchau, galera, e muito obrigada!